Esse início de trabalho, eu sempre falo assim para a equipe, para as equipes, da importância do trabalho em equipe. A equipe tem uma importância, aqueles elementos que trabalham com a equipe têm muita importância, mas aquele que está sempre trabalhando tem mais importância ainda. Quanto menos espera, apresenta uma função que aquele que está presente executa aquela função. Ele fica engrandecido, ele fica grande dentro dele, porque ele vai se tornando mais qualificado. E é bem importante assim para aquele que se encontra nesta condição de sempre estar presente, porque o benefício é dele mesmo. Ao longo dos anos a gente vai confirmando assim que tem essa importância daquele que se encontra sempre presente. Ele vai ficando mais enriquecido, vai criando uma hierarquia, vai criando um distanciamento. Aquele que continua presente, aquele é que continua irradiando. Nosso trabalho na equipe tem essa importância. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Simbolismo no Destino Humano. Cada um tem que observar assim que muitas vezes, todos os dias, a gente tem muitas coisas pequenas que nós somos envolvidos e que não percebemos muitas vezes uma coisa grandiosa que tem acontecido e que vem acontecendo. Pelas coisas pequenas as pessoas vão se perdendo e não vê as coisas grandes que acontecem dentro da vida de uma pessoa. Tem as coisas necessárias na vida de sobrevivência de uma pessoa, na vida exterior, do relacionamento da pessoa, e tem as coisas pequenas na vida interior de uma pessoa. E essas coisas, se a pessoa descuida, elas ficam grandes e atrapalham a vida da pessoa, porque outras coisas passam a ter muita importância em torno de uma coisa pequena. E as coisas grandiosas que o Criador nos oferece, que nos possibilita, a gente vai deixando, transgredindo as leis da criação. É bem simples assim. Hoje vai confirmando que tem muitas coisas que não apresentam uma coerência. Mas num período anterior, um pai, na formação daquele filho, ele foi deixando o filho mais solto, e uma mãe vai fazendo também esta condição, vai deixando o filho mais solto, achando assim que ele depois vai ter a volta, vai ter o amadurecimento. Com esse ceder, a pessoa também cede para as outras coisas, cede como funcionário, cede como empregador. E quando vai cedendo, cede também nas leis da criação. E a importância que uma pessoa tem, ela sempre ser firme e definida. Qualquer animal na criação, ele mantém firme e definido naquele propósito. Ele tem o empenho, ele vai tendo a condição boa mesmo, fazer os movimentos para a sua sobrevivência. Os seres humanos vêm fazendo o contrário, não vêm fazendo um esforço, vêm aceitando uma acomodação e vêm aceitando ceder na formação de um filho, com um funcionário. Ele vai cedendo e com isso aquele filho também vai entrando dentro dele uma falta de firmeza interna, de perspectiva interior. Cada espírito humano sabe assim do começo do certo e o começo do errado. Aquele filho que aceitou aquela moleza que o pai foi concedendo, aquela moleza que a mãe foi concedendo, ele também sabe que aquilo não está correto. Com isso, ele vai perdendo a referência do norte da vida. Ele terá que fazer muito esforço para ele voltar para o caminho da luz, porque o caminho da luz é um trabalho de firmeza e determinação, é de segurança. E no
o simbolismo no destino humano se vai cedendo, vai tendo uma degradação. É fácil assim da gente observar que num período anterior na vida de qualquer pessoa, ela ficava sem um propósito e com isso ela também ficava mais tempo sobre a cama, mais tempo com ela mesma disponível para nenhum objetivo. Com um propósito na vida interior, a pessoa vai observando assim que o corpo se encontra enfraquecido para fazer o movimento, para ter a resistência, para manter mais tempo, para conhecer os ensinos e observar assim que todas as pessoas têm facilidade de fazer uma crítica de um, de outro, de um administrador, do que ensina nas escolas, do que ensina nas igrejas, nos templos, mas a pessoa tem que observar assim que se ela não se encontra feliz dentro dela com o que vem aprendendo, com o que aprendeu, com o que continuam ensinando, ela tem que ter esta condição de firmar-se nos ensinos, ela mesma passar a ser uma referência, primeiro para ela, com a compreensão, conhecendo as palavras que se usa, conhecendo os ensinos que são transmitidos e a maneira que utilizam, fazendo com que a pessoa não tenha que fazer uma evolução dentro, um esforço, um crescimento dentro, para ela ter a condição de assimilar. Na vida física de uma pessoa, qualquer pessoa observa que para ela fazer qualquer um trabalho, para ela ir de uma localidade para outra, ela tem que fazer um esforço de ir memorizando tudo o que foi ensinado, todas as coisas que têm referência naquele caminho de uma localidade para outra. Ela tem que fazer esse esforço. Para os ensinos, a pessoa tem que fazer esta condição também. Ela tem que esforçar, tem que dedicar o tempo que ela tem para fazer a diferença daquilo que foi transmitido com um sistema de acomodação e aquilo que ela aceitou como se fosse conveniente, como se fosse coerente. Simbolismo no destino humano. Tem muita importância, sim, o jeito que a pessoa faz. Todas as coisas que uma pessoa vê é um símbolo e ela faz a referência desse símbolo. Ela tem a referência daquele símbolo, de como ela vê que vai ser bom para a vida dela. E essa referência a pessoa pega na matéria fina. Eu digo assim que pega porque na matéria fina não tem um tempo, não tem um espaço, a pessoa tem ligação com a matéria fina através do sentimento, através do pensamento e ela faz a referência conforme ela quer. Para ela tornar-se qualificada durante a sua vida, ela tem que esforçar para pegar na matéria fina as coisas que trazem uma grandeza dentro dela. E estas coisas não estão relacionadas a serem grandiosas aos olhos das pessoas, mas cada um tem que fazer muita referência, porque uma pessoa mora num lugar que não apresenta um recurso, num lugar que não apresenta um conforto para o seu corpo físico, não quer dizer que aquela pessoa tem uma evolução. E uma evolução a gente tem que observar assim, conforme a pessoa zela pelo seu corpo. A referência que uma pessoa tem na matéria grosseira é como ela apresenta o seu corpo físico, com saúde, com uma beleza e o jeito que ela se encontra, independente do dia, de qualquer hora, ela se encontra apresentável. O simbolismo no destino humano. E a vida física de uma pessoa, ela tem que ser palpável. Com os pensamentos, a pessoa tem que ir zelando por eles, porque os pensamentos vai construindo o destino na vida da pessoa. E se a pessoa começa a entender os ensinos, ela vai confirmando que através dos pensamentos ela vai vendo o seu karma, vai tendo a maneira de limpar o seu ontem e vai construindo um destino melhor. Todo instante a pessoa tem que estar
presente com ela. Um descuido, a pessoa fala assim que está amargando porque teve um descuido. E um descuido é verdadeiro. No caso daquele pai que foi cedendo porque o filho pediu uma determinada permissão e aquele filho já tem o jeito, já tem a astúcia, porque se pede antes, aquele filho vai tendo um comportamento ruim se dá uma autorização negativa para aquele ato que aquele filho está querendo. E aquele filho vai tendo aquele comportamento e para evitar aquele desgaste no relacionamento, aquele pai vai concedendo, aquela mãe vai concedendo. E esse pai vai tendo um destino muito ruim. Com isso ele vai vendo no rosto do filho um processo mesmo de maldade, de cinismo, de conveniência, e aquele filho vai fazendo conforme ele acha que vai ser melhor para a vida dele. E esse pai vai vendo o próprio karma. Dessa maneira, o pai vai vendo mais facilmente o seu destino, porque ele está concedendo permissão que não pode conceder. A vida de uma pessoa, ela é muito simples e a pessoa tem que estar bem ligada com ela mesma para todo instante os seus pensamentos se encontrarem ocupados com os ensinos. Do jeito que ela vai ocupando-se com os ensinos, ela também vai arrumando o seu futuro. E o futuro de uma pessoa, todo instante, ela vai construindo, e a maneira que ela tem para ter um futuro melhor, ela tem que fazer estas referências, de conhecer o seu corpo e ter o seu corpo de uma maneira que ela possa contar com ele no futuro, conhecendo uma ou outra pessoa que descuidou do seu corpo. Para aquela pessoa é muito ruim. Um instante ou outro instante, aquela pessoa tem a lucidez de como ela se encontra, mas normalmente uma pessoa que tem o descuido, ela tem o descuido também com a sua memória, com a diminuição da sua lucidez. Ela para de perceber o seu corpo. Nós temos esse descuido, e um descuido a pessoa vai construindo para ela todo instante uma coisa que não é agradável, a colheita. Um pai, se ele quer ter a vontade de ter a consideração de um filho, ele tem que ir construindo o destino de uma maneira que o primeiro mandamento é em primeiro lugar, independente do filho ter pedido ou não uma autorização, aquele pai tem a firmeza dentro dele, e essa firmeza precisa de ser ampliada, porque esse pai não precisa de passar por aborrecimentos. Cada um tem uma condição interna de saber o começo do certo e o começo do errado. Pedir uma permissão para um processo que a pessoa vai ficar sem saúde, vai ficar numa condição de exaustão, sem ter uma referência boa, sem ter uma nobreza, sem ter uma beleza física, uma beleza de portar-se, isso é uma maldade, fazendo com que também aqueles tutores entram nesta condição difícil de ter que conviver com um jovem que se encontra assim com um procedimento de degradação. Simbolismo no destino humano é uma coisa muito importante, que quando a pessoa estuda os ensinos, ela vai puxando na matéria fina os fios que dá a ela clareza e que dá sustentação. Independente da época que a pessoa se encontra, na nossa caminhada sobre a Terra, nós temos muitas coisas e temos coisas grandiosas que nós nos envolvemos ou que somos envolvidos, como a saudade de um filho, como a companheira, o companheiro, o trabalho, a responsabilidade que a pessoa arruma durante a sua vida com os seus comandados ou na condição de comandado. Durante a vida de uma pessoa, ela vai construindo na matéria fina o seu destino. E é na matéria fina, através dos ensinos, que ela vai tendo a condição de ir resolvendo as coisas que apresentam. E às vezes uma pessoa passa por uma situação de clareza mesmo, de um descuido que ela teve num período anterior, com o desenvolvimento que ela vem tendo, tem a possibilidade dela perceber
onde foi que ela teve o descuido. E na nossa vida ela é bem séria mesmo, porque a grandiosidade de uma situação possibilita a pessoa ficar numa condição sem ânimo para as suas responsabilidades. Com os ensinos, ela vai fazendo esta condição. Com as responsabilidades por ela e por aqueles com quem ela tem a consideração, ela faz o esforço de corresponder com a sua vida interior, de receber os auxílios, de compreender que naquela época, do comportamento que ela teve, ela não tinha uma maneira de ter um comportamento diferente. Com o descuido através dos anos em relação aos ensinos, por ter permitido uma condição de ir cedendo para um determinado processo de ver um filho numa condição de ir degradando ou aceitar uma degradação por conveniência, por comodidade, não foi fazendo um esforço. No processo seguinte, nos anos seguintes, quando a pessoa tem aquela condição de ter o amadurecimento, ela passa a ter a clareza. Com os ensinos tem a condição de fazer o resgate daquilo que precisa. Com os ensinos ela tem a condição de continuar movimentando. Ela pode ter tido um comportamento que não foi bom, faltou grandeza, faltou sinceridade, faltou uma condição interna que tem o nome de simplicidade, de singeleza, de aceitar aquilo que precisaria de ser aceito, como ou não fazer um pedido que não pudesse o tutor permitir, ou então não conceder um pedido que foi feito. Esta é uma condição bem interessante. Conviver com um erro que a pessoa teve num período anterior, ela precisa de ter a estrutura. Quando uma pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, o seu destino vai melhorando, porque dentro dela vai tendo um fortalecimento e ela vai tendo a possibilidade de surgir dentro dela os comportamentos que ela teve num período anterior. E ela vai tendo esta condição boa de ir observando que ela está resgatando o seu passado e ela vai vendo também que os seus descendentes vão melhorando a maneira de ser. Então aquela pessoa não tem mais que passar por aquela situação e nem ver um dos seus descendentes passando. Um filho não pode ser diferente do pai, um comandado não pode ser diferente do comandante. Ele tem que observar sim, se ele quer fazer melhor, ele tem que ter uma evolução dentro. E uma evolução dentro é somente conhecendo os ensinos e vivendo de acordo. Tem esta condição boa que a pessoa precisa de trazer os ensinos para o seu dia a dia e não levar o dia a dia da pessoa para os ensinos. Com isso ela vai determinando aquilo que ela precisa. Dentro dela vai surgindo as condições para resolver todas as coisas. Não vão ficando pendências, vão vindo as pendências anteriores. Quando a pessoa vai trabalhando em cima da qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus atos, uma pessoa que trabalha assim, seus fios de pensamento são melhores. Com isso, tem uma condição interna, ter esta elevação e ter esse fortalecimento de ter a possibilidade de ir arrumando o seu destino. As coisas que ela plantou, ela mesma colhe, e ela colhe de uma maneira tão boa que ela vai ficando feliz com aquilo que ela faz. O simbolismo no destino humano é uma condição muito importante para cada um. Para ser melhor, a pessoa tem que conhecer os detalhes. Se é numa vida de conhecimento dos ensinos, a pessoa tem que ir dedicando muito tempo para ir vendo a diferença. Qual é o procedimento que tiveram para ir tendo a degradação e qual é o procedimento que a pessoa precisa de ter para melhorar dentro dela aquela degradação que ela recebeu. E ela precisa de ir fazendo esse trabalho de ir clareando também aqueles com quem ela convive. Ela é que tem que fazer esse trabalho. Aceitar uma conveniência, entra naquela condição do pai, para não ter um posicionamento com um filho,
porque aquele filho passa a ser indelicado, ele foi cedendo e ele vai vendo a degradação daquele filho. Aquele filho vai degradando por si mesmo. Aceitar a degradação dos ensinos é a mesma condição. A pessoa vai ficando sem uma referência e vai ficando sem uma condição externa de sobrevivência. O seu corpo físico vai ficando enfraquecido e a pessoa vai ficando sem uma condição de um posicionamento interno. Uma ou outra pessoa que passa por uma limitação física, com a segurança interior que a pessoa tem com os ensinos, ela posiciona e ela fala assim que assim ela não quer, ela tem a confiança de retornar à pátria espiritual. Uma condição assim é uma ou outra pessoa que tem. Simbolismo no destino humano é uma coisa muito importante e a própria pessoa é que tem que observar assim que quando ela esforça para entender os ensinos, dentro dela entra uma condição de pequeno e esta condição de pequeno está também nos ensinos. Quanto mais a pessoa vê que ela desenvolveu o conhecimento, mais ela vai vendo que precisa de ter o conhecimento. Todo um esforço que ela vem fazendo ainda não é suficiente para assimilar um conhecimento. Quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, um instante, outro instante, vai confirmando assim que uma palavra abre-se um horizonte. E se a pessoa tivesse condições de assimilar 10% daquele ensino, a pessoa se encontrava segura. Toda época tem esta condição. Quanto mais a pessoa torna-se um pesquisador dos ensinos, esforçando-se para viver de acordo, ela percebe que muito ela tem que conquistar ainda. Simbolismo no destino humano é toda uma época na vida da pessoa, ela esforçando em ter o conhecimento. Para ir de uma localidade para outra, a pessoa procura todos os pontos de referência. Independente da época do ano, ela procura a época melhor para ela fazer aquela ida, aquela vinda, como vai ser bom para ela e como vai ser melhor. Ela procura fazer esse trabalho. Na nossa vida interior, para o nosso retorno à pátria espiritual, a pessoa tem que conhecer os detalhes dos ensinos. Toda época, o Criador mandou os seus mensageiros para auxiliar os espíritos humanos e todos eles têm uma mensagem, uma informação, uma instrução. A maneira como eles transmitem os ensinos são referências para a própria pessoa caminhar na vida dela e ir vendo qual é o processo que ela tem para tornar-se melhor. E precisa de fazer uma referência assim. Tornar-se melhor não é fazer uma acomodação com as outras pessoas, com os seus comandados ou aceitando as coisas que aquele que comanda determina naquela empresa. A pessoa tem que ter dentro dela uma segurança interior com os ensinos, para ela ir tendo a oportunidade de ir alinhando aquilo que ela precisa e aquilo que vai ser bom para ela. Toda época é um esforço que a pessoa precisa de fazer. Ela tem que fazer uma seleção, tem que ter uma condição interna de ter também um processo bom no seu trabalho, que ela sinta bem, porque no relacionamento com as outras pessoas, quando ela tem um costume bom, ela relaciona com um ou com outro conhecido e ela vai embora feliz do jeito com que ela relacionou e aquela harmonia que aqueles conhecidos dedicaram a ela. Ela sente aquela harmonia e é bem importante esta harmonia porque dá a condição da pessoa e tendo uma vida interior diferente, ela vai procurar ter sempre essa harmonia no seu dia a dia. Observando assim, a vida de uma pessoa parece ser no horizonte, mas se uma pessoa começa a observar o jeito que ela cuida da sua responsabilidade, não é uma coisa linear. Linear é o amanhecer ou o entardecer, mas durante o dia daquela pessoa, ela tem muitas nuances de clareza. Então, dentro daquela pessoa,
o seu gráfico foi também subindo e foi descendo. O que ela precisa de ter sempre é uma condição assim, desse gráfico entrar com esta possibilidade de ter uma elevação dentro, do jeito que relaciona com um ou com outro conhecido, que tem aquela satisfação em relacionar com eles, que tem aquela harmonia, aquele pensamento que traz uma clareza, que traz uma gratidão em poder conviver com aquelas pessoas, do jeito que tem a maneira boa de executar o trabalho diário, de conviver com aqueles colegas de trabalho. Tem também dentro da pessoa esta condição. Ela pode ir aumentando esta harmonia, esta alegria e esse jeito bom de viver dentro dela. Para a sua vida exterior de sobrevivência, ela vai procurando guardar as referências que apresentam, mas na vida interior da pessoa, ela tem que observar as referências que possibilita a ela essa alegria, esta harmonia. Normalmente, quando uma pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, as dificuldades diminuem. Não é que a pessoa para de ter as vivências externas, é que a frequência dela melhora e a sabedoria dela é ampliada, ela passa a ter uma condição para conviver com as coisas exteriores que apresentam. Simbolismo no destino humano tem muita importância, porque a vida de uma pessoa, pelas coisas externas que apresentam-se como se fossem grandiosas, mas os ensinos é que são grandiosos. A linguagem dos ensinos, a gente observa que atende a toda época na vida de uma pessoa. Uma mãe, independente da idade em que ela se encontra, fica fácil de observar que ela desce no nível daquela criança e ela vai fazendo a graduação para aquela criancinha. Aquela criancinha passa a conhecer aqueles com quem ela convive e aqueles com quem cuida dela. Isso é uma coisa bem simples de observar. Na vida interior de uma pessoa, ela tem que esforçar em desenvolver esta graduação interna e ela ter a confiança interior com os seus pensamentos. Todas as coisas que ela pensa, que ela já pensou num período anterior, ela hoje tem o seu destino, com aquilo que ela pensou, com aquilo que ela vivenciou dentro dela. Simbolismo no destino humano é uma condição. Toda hora na vida da pessoa, a pessoa está fazendo o seu destino e ela precisa de ir observando as referências que ela tem sobre os ensinos e a maneira que ela faz para trazer aqueles ensinos para o seu dia a dia. Os ensinos têm a linguagem simples. As coisas exteriores hoje que apresenta para um ser humano não quer dizer que aquele ser humano apresenta desenvolvido pelas coisas exteriores. O que dá sustentação à vida interior de uma pessoa é como ela recebe o sentimento daqueles que relacionam com ela. Assim como uma pessoa relaciona com outra e recebe o sentimento que aquela pessoa está irradiando, a criancinha tem o mesmo procedimento. Aquele adulto recebe daquela criancinha esta mesma condição. De dentro, o que move a vida de uma pessoa é a emoção, a qualidade que a pessoa está irradiando, e a pessoa tem que fazer esta observação com ela mesma, que ela precisa de continuar irradiando coisas boas, porque uma ou outra pessoa fala que sente bem perto daquela pessoa, e esta maneira de sentir bem é aquilo que a pessoa está irradiando. E uma pessoa, para irradiar coisas boas, é somente tendo o conhecimento dos ensinos. Todo instante a pessoa precisa de ter dentro dela esta condição de lembrar daquilo que ela estudou e trazer aquilo para o seu dia a dia. É um esforço, e esse esforço precisa de ser na condição de perceber que, com a grandeza dos ensinos, a pessoa tem a segurança a todo instante.